Olá a todos, tudo bem? Aqui é a Daniela, a professora Daniela, e hoje nós vamos estudar tipologia textual narrativa. Tudo bem? Então vamos iniciar. Primeiramente, vamos definir o que é narração, narrativa, né? A narrativa, ou narração, é um modo de organização de um texto, cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Né? Então, assim, quando já começa a contar, era uma vez, e a gente tem determinados elementos aí, por exemplo, personagens, espaço, tempo, a gente vai começando a identificar aí que se trata de uma narrativa. Para construir a narrativa, né, a gente precisa de alguns elementos. Então, aqui, ó, eu tenho um acróstico, tá? Para vocês se lembrarem dos 5 elementos chaves da narrativa. Pente, até coloquei o pente aqui, ó, para vocês se lembrarem que na narrativa, então, a gente tem esse acróstico, pente. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo, tá? O personagem, ó, que nós vemos que tem vários, né, personagens aí. Você que vai criar, né, o seu personagem. E aí o seu personagem ele pode ter características de uma pessoa, ou ele pode ter características de um animal, ele pode ser um animal, né? O sentimento, se vai ter sentimento, se não vai depender aí do que você for querer colocar para o seu personagem, né? Pode também ser um objeto personificado. Dentre os personagens, nós temos 3 tipos. O protagonista, né, que é o personagem principal, digamos assim, o mocinho da história. O antagonista, que é o personagem opositor, também conhecido, né, como bandido da história. E não teria história se não tivesse os personagens secundários, né, também chamados de coadjuvantes, muito importantes aí na interação, né, de todo o enredo, de toda a história. Quando você vai criar os personagens, você pode criar ele para um lado mais psicológico, né, ou para um lado mais físico. Vai depender aí do que você gostaria, né, para o seu personagem. Então, se for para um lado pessoal, você pode criar aqui relacionado à família, amigos, infância. Um lado físico, né, você pode ressaltar, descrever que tinha uma voz mais grossa, áspera, a idade, o gênero, raça. Já no lado psicológico, a inteligência, como que era esse personagem, os pensamentos, medos, memórias e sonhos, né? Também posso falar um pouco da rotina desse personagem, né? Então, o que fala, o que come, o que bebe, vai depender aí. Então, se você vai querer que penda muito mais para o lado físico ou psicológico de como você optar pela criação deste. O espaço, realmente é como nós estamos vendo aqui, né? Ó, um espaço físico, tá? Primeiramente, a gente tem esse espaço, esse ambiente físico, aquilo que vem na nossa cabeça, um lugar, ok? Mas não é só o lugar que compõe o espaço, tá? O espaço também, ele conta com o ambiente físico, com o ambiente social, perdão. Ou seja, é representado aqui pelas personagens, pelos figurantes. Então, vamos supor que você quer fazer um teatro referente à favela. Então, o seu espaço físico vai conter elementos, né, que retratem o espaço favela. Os personagens têm que estar de acordo com esse ambiente, então eles vão também vestir, né, utilizar de vestimentas que retratem o ambiente favela. E como que é o espaço
psicológico, é aí o interior de cada personagem, né? Então, infelizmente, temos uma realidade de tiroteios em determinadas favelas, então posso retratar isso, como que esse personagem ele fica diante desta situação, os sentimentos que ele demonstra, né? Então daí eu já estou falando do ambiente psicológico. Então não se trata só de espaço físico, tá? No momento espaço tem o lado social, né? Então representado aí pelas personagens, tem um lado psicológico também, de novo representado por estas personagens, tá? Já o narrador é um elemento muito importante, né? É aquele que conta a história, que narra os fatos, né? E esse narrador, ele pode ser de 3 tipos: narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. O narrador personagem é o que conta a história e também participa da mesma, né? Então ele narra e participa. E se ele narra, ele vai ter que narrar em primeira pessoa. Então aqui temos um exemplo, ó. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então pedi a meu amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar do lado dela. Será que eles estavam ficando? Então, eu estou contando uma história que eu estou participando. Narrador-personagem. O narrador-observador, ele é neutro. Então, se ele é neutro, ele só narra, ele só conta. E se ele só conta, os verbos, então, virão em terceira pessoa do singular, tá? Aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, etc. Né? Não vou continuar, mas só para elucidar. Aos 14 anos, Miguel. Então, estou falando dele, Miguel. A terceira pessoa do singular. E assim eu vou contando, né, os fatos cotidianos, o que acontecia aí ao Miguel. O narrador onisciente, como o anterior, ele também não participa da história. Porém, entretanto, contudo e todavia, ele faz algumas intervenções, ele gera alguns comentários, né, a respeito da história. Então vamos ver aqui, ó. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho, Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal o garoto até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Então, nesse momento aqui que ele falou, imaginem o personagem, o narrador, perdão, ele colocou a sua opinião. Né? Então, aqui fica claro que ele está expressando a sua opinião, por se tratar, então, de um narrador onisciente. Então, ele só conta, mas ele coloca o que ele acha, né? O que ele entende daquela situação, suas opiniões. O tempo, muito importante falar do tempo também, né? Ele é um fator essencial, aí faz parte do pente lá, como nós vimos. O tempo, eu vou ter 3 aspectos referentes ao tempo. Tem o tempo da ocorrência, ou seja, o tempo de quando está acontecendo o fato, né? Então, quando que se passa essa história? No ano passado, este mês, no futuro? Então, eu tenho que falar o período aí, né? O tempo, quando ocorre. O tempo da organização da sequência narrativa é uma sequência linear, né, seguindo a ordem dos acontecimentos do fato, ou é uma sequência de ordem psicológica, né? Por exemplo, eu começo a contar
baseado nos meus sentimentos, não nos acontecimentos. Então, muitas vezes, quando eu estou contando uma história baseada em sentimentos, né, com esse foco psicológico, a estrutura da narrativa não será de forma linear. Né? Pode ser que comece do final para o começo, né? Então ela não vai seguir aquela linearidade. O tempo da duração, né? Quanto tempo durou essa ação? Ela aconteceu no ano tal, mas quanto tempo? Durou 1 ano, durou 2 anos, durou 20 anos, né? Então é importante mensurar também quanto tempo durou. O enredo nada mais é que a história. E a história ela tem que seguir alguns caminhos, né? Digamos assim, para um começo, um meio, tem que ter um começo, meio e fim para que ela se conclua. Tá? Então aqui, ó, a narrativa possui um enredo, né, que é o próprio desenrolar da história. A narrativa acontece a partir de um fato inicial, ou seja, de uma apresentação, que vai gerar um conflito, que vai caminhar aqui por um desfecho, né, por um clímax, né, e vai ter aqui, vai ter um conflito, perdão, um clímax que vai ter um desfecho, né, a parte final. Então, eu tenho algumas sequências para seguir quando eu estou escrevendo uma narrativa, tá? E essa sequência ela pode ser linear ou não linear. Então, vamos ver. Olha, situação inicial ou também introdução, né? Quando você introduz a história ao leitor, aí você vai contando, então esse subir da pirâmide é o seu desenvolvimento, né? E aí você chega aqui no momento ápice, que a gente chama de complicação, de clímax, de conflito, né? Quando acontece uma reviravolta na história, e aí você já começa a descer a pirâmide caminhando aqui para a conclusão, para a situação final. Então, basicamente, quando eu for escrever a narrativa, eu tenho que seguir esse roteirinho, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Bezerro sem mãe, de Raquel de Queiroz. Então, nas primeiras 2 linhas aqui, eu apresento, faço a introdução do texto. Depois eu já começo a ir para o conflito, né, para o desenvolvimento. Aqui é o ápice do meu conflito e aí eu tenho aqui a conclusão, o desfecho. Então, vou ler rapidamente. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secado ao sol. Enrolou naquele couro o bebezinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, olha o ápice aqui, ó. A vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse, agora você já está adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então, fica claro, né, aqui o ápice da história. E aí, como que ela vai, né, reagir agora que ela descobriu que ele não era filho dela? Será que ela vai rechaçar ou será que ela vai aceitar? Então, aquele momento de tensão, digamos assim. E já logo imediatamente a gente vê aí um final feliz, né, e o desfecho, então, desta história. Né? Então, não é tão difícil assim. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!